Bom dia a todos na paz de Cristo. Eu quero aqui nessa manhã falar sobre o nascimento de João Batista. Talvez tenha pessoa que não sabe por que João veio e para quê, qual era a base que João veio. Por que João? E como é que foi o nascimento de João? O que aconteceu? No nascimento de João houve um grande milagre. Para quem não sabe, diz as Escrituras Sagradas, no livro de Lucas, no capítulo 1, e a partir do versículo 5, que na época do rei Herodes, lá na Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da ordem do sacerdócio de Abias. E tinha uma esposa dele, a esposa dele se chamava-se Isabel. Isabel era das filhas descendência de Arão. Então o que acontece? Arão, de onde vem o sacerdócio. E para poder nascer um profeta, vindo da ordem de Arão, era providência divina, justamente para poder as coisas se encaixar segundo a palavra. E na época, os sacerdotes era cerca de 30 mil. Só da ordem de Abias era cerca de 12 mil. E de ano em ano eles lançavam sorte, faziam um sorteio, botavam o nome das pessoas, fazia por algumas dessas formas, para poder fazer o sorteio, para poder, aquele sacerdote daquele ano é quem ia fazer a expiação pelo povo. Recebia, a pessoa confessava o pecado para o sacerdote pegava, de acordo com o pecado de cada um, pegava a oferenda, um boi, ou um cordeiro, ou um pássaro, uma coisa dessa natureza, segundo o pecado de cada um, e colocava a mão em cima do inocente, que era o animal, e colocava a mão no culpado, que era o homem. Ou seja, ele colocava a mão em cima do cordeiro e colocava a mão também no culpado, que era o homem. E o pecado do culpado passava para o inocente, que era o cordeiro. Por isso que Jesus é o cordeiro que tirou o pecado do mundo, e o pecado do culpado vai para o inocente, que é Jesus. Por isso que ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, voltando ao assunto aqui que a gente está falando, Zacarias foi lançado sorte e a sorte caiu em cima de Zacarias. Então, naquele ano, cerca de 12 mil, era muita gente. Tinha sacerdote que não conseguia, no seu ministério todo, não oferecia nenhuma vez, porque era muita gente para oferecer, estando na ordem lá, e nunca caía a sua vez. E caiu na ordem de Zacarias, porque para Deus nada é impossível. E quando ele foi oferecer sacrifício, eles entravam no lugar santo dos santos, amarravam a corda no pé, e ele entrava lá onde estava a Arca da Aliança. Ali na Arca da Aliança ele fazia o procedimento, enchia a tampa da arca de sangue, expandia sangue, depois de imolar o cordeiro, e depois que ele fazia todo o processo por aquela família, fora existia uma multidão de gente para poder chapiscar sangue nas pessoas, para poder haver, segundo eles, a purificação, ou seja, encobrir o pecado. E o povo ficava fora, o sacerdote ficava lá dentro, e ele ficava esperando na parte de fora. Quando o sacerdote oferecia o sacrifício pelos pessoal, ele saía e proferia as palavras de bênção sobre o povo e ficava jogando aquele sangue no povo. E Zacarias chega o dia, ele coloca as suas vestes reais do sacerdote, ele tinha que estar bem banhado, não podia transpirar, porque se transpirasse ele podia morrer, porque era impuro, não podia, tem que ser bem lavado com veste. As vestes eram as vestes de linho, né? Fino, justamente para a pessoa não transpirar, porque era santo o lugar onde eles entravam. E tá lá Zacarias fazendo a expiação lá pelo pecado do povo lá, fazendo o trabalho, trabalhando com sangue lá, que o sangue purifica de todo o pecado, por isso que Jesus é o Cordeiro Pascual. E Zacarias começa a demorar. Mas por que Zacarias estava demorando tanto?
Porque apareceu, na hora que ele estava fazendo o trabalho, apareceu um anjo. E quando esse anjo aparece, Zacarias ficou admirado aqui lá, que negócio é esse? Esse anjo apareceu aqui e Zacarias ficou olhando para o anjo, e o anjo diz: olha, eu vim aqui anunciar que você vai ter um filho e você vai colocar o nome dele de João. Tua mulher já é avançada de idade, mas vai nascer um menino. E Zacarias disse: mas como é que vai ser isso? Porque eu já sou velhinho, já não dou conta mais de nada. A minha mulher já passou o período também. Isso ele queria dizer que era impossível. Aí Deus disse: eu vou te dar um sinal. Você vai ficar mudo. Porque você não creu, você vai ficar mudo. E Zacarias terminou de fazer o trabalho e saiu, demorou um pouco. E Zacarias sai. Quando Zacarias sai, o povo esperando que Zacarias falasse as palavras lá e fizesse o processo da expiação lá, que Zacarias fica só acenando com as mãos e balançando a cabeça e não saía voz nenhuma. E o povo ficou pensando, alguma coisa aconteceu lá dentro. E imediato Isabel já ficou grávida e Isabel ficou naquela gravidez e passou-se o tempo e aí ela teve o menino. E o menino, a palavra que o anjo falou apareceu para Zacarias ficou muito turbado e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo disse para Zacarias: olha, Zacarias, não tema, a tua oração e da tua esposa Isabel foi ouvida diante de Deus. E esse menino que vai nascer, ele vai ser luz aos filhos de Israel. E você vai colocar o nome dele, de João, e traz prazer e alegria. E muitos se alegrarão no seu nascimento. E o anjo ainda falou mais, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, mas ele será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. A prova é que quando Maria saiu de Nazaré e foi para o deserto da Judéia lá visitar Maria, nas montanhas, ou seja, quando Maria saiu e foi visitar Isabel nas montanhas, quando Maria chegou lá, o menino se estremecia dentro. Por quê? Ficava se estremecendo tanto na barriga da Maria como de João, porque ele já era cheio do Espírito Santo. E ele era a voz que ia clamar no deserto. Ele era quem vinha preparando o caminho do Senhor. E Zacarias, quando o menino nasceu, com 8 dias, os pessoal foram lá, segundo o Pentateuco, eles foram lá no 8º dia fazer a circuncisão do menino. E falou: olha, o nome do menino vai ser Zacarias. Aí Isabel disse: não, o nome do menino é João. E Zacarias mudo, sem poder falar. Aí foi perguntar a Zacarias: qual é o nome do menino? E aí ele pediu um pedaço de tábua e escreveu o nome na tábua e botou João. E quando ele botou o nome João, as pessoas ficaram maravilhadas de como ele mudo, ele escreveu ali e botou o nome de João Batista, porque na família não tinha ninguém com esse nome. E imediatamente ele começou a falar, e na proporção que ele começou a falar, ele ficou profetizando, porque Deus faz assim, ele profetizou, e na proporção que ele profetizava, a palavra que ele falava era porque ele estava muito cheio do Espírito, e ele dizia: bendito é o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levou a uma grande e poderosa, e um homem nasceu poderoso na casa de Davi, e como falou da boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. E a palavra do Senhor foi cumprida. Zacarias profetizou muitas outras coisas acerca do menino,
igual o anjo falou para ele, que ele vinha na virtude de Elias. Por isso que os pessoal deixava de ir para Jerusalém, que era o lugar de adoração, e ia para os exércitos da Judéia ouvir um homem falar as palavras duras, como raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura, né? E os pessoal, mesmo falando palavra dura, mas o pessoal ia ouvir, porque ele tinha a virtude, ele recebia algo de Deus e passava para o povo, fazia aquelas filas. Depois que ele cresceu, e ele teve a diferença de mês para Jesus de 6 meses. E por aí aconteceu a obra de Deus, depois vem Jesus, o nascimento de Jesus também, e a obra de Deus foi concretizada, e hoje os servos que acreditam no Senhor Jesus são beneficiados por todos esses acontecimentos, que é muito bom, uma riqueza que não se pode contar aos olhos humanos, porque é imensurável o tamanho dela, e as pessoas às vezes não abrem a mente para tamanha riqueza. Porque para nós hoje estar aqui acreditando no Senhor Jesus, precisou acontecer isso antes. Que Deus em Cristo abençoe grandiosamente cada um de vocês.